Olá, o Gazeta Entrevista começa agora e eu tenho o prazer de conversar com o superintendente do DENIT aqui no estado do Acre, Thiago Caetano. Prazer recebê-lo aqui, Thiago. Então, obrigado pela oportunidade. Thiago, a BR-364 é sempre motivo de polêmicas, discussões, debates. E essa semana que passou, essa que se inicia, a BR-364 volta a ser tema importante. Queria que você explicasse, assim, de forma rápida, o que efetivamente aconteceu no episódio envolvendo aquele problema que teve na ponte do Igarapé-Cigana. Quando você foi informado daquele problema? Então, a gente tomou conhecimento na sexta-feira, né? Assim que a gente tomou conhecimento, a gente já encaminhou o engenheiro para lá, né? No sábado pela manhã nós tínhamos já 3 engenheiros no local fazendo uma avaliação, né? Lá na realidade é uma situação que não tinha como ser prevista, né? Foi por conta da força da natureza, o rio subiu e desceu muito rápido, né? E ocasionou um desmoronamento grande junto à ponte, né? Tanto é que a estrutura lá naquele local é muito boa do pavimento, não tem a ver com a rodovia. Você foi informado na sexta-feira. Sexta. Você sabe mais ou menos que horas? Em torno de 10, 11 horas da manhã. Às 10 da manhã, vamos colocar às 11, vamos dizer. Isso. Às 11 da manhã da sexta-feira, providenciou que 3 engenheiros fossem para lá. Isso, de acordo com a nota do DENIT, foi 3 engenheiros. E aí, esses engenheiros chegando lá, eles constataram, viram qual foi a causa, que você está falando aí, um repiquete que causou impacto ali na estrutura da ponte. Quais as providências que essa tua equipe tomou lá? Então, assim que eles verificaram que era um grande escorregamento, a primeira análise a ser feita, estou falando tecnicamente, é avaliar se já estava estabilizado aquele maciço que estava escorregando. Né? Porque se a situação ainda tivesse em movimento, não tinha como trabalhar, porque iria colocar em risco a segurança de quem trabalhasse, inclusive podendo comprometer a ponte. Né? E quando eles chegaram lá, estava uma chuva muito forte, sábado de manhã, né? Eles esperaram a chuva parar. Assim que parou a chuva, eles foram fazer essa avaliação e verificaram que estava realmente movimentando todo o maciço. Só para ter ideia, ao longo de sábado, afundou mais de 60 centímetros no local, enquanto eles estavam lá. Né? Então, se colocasse uma máquina naquele local para trabalhar naquele momento, poderia escorregar o maciço de uma vez, de forma brusca, e se chocar contra o pilar da ponte. E a gente poderia ter uma situação muito pior, mais crítica. Então, a primeira providência é fazer essa avaliação. Eles fizeram, né? Quando eles identificaram isso, que não dava para trabalhar no sábado lá, a gente partiu para um plano B, que seria tentar buscar uma rampa metálica lá próximo a Taracá, e instalar como se fosse uma ponte provisória. Né? Solicitamos que a empresa buscasse essa rampa, só que no meio do caminho o caminhão quebrou. E aí não conseguiu chegar domingo de manhã, que era o nosso plano. Né? E aí, quando isso aconteceu, eu solicitei que eles novamente voltassem ao local, fizessem uma nova avaliação para ver se já tinha parado o movimento lá do solo. E eles informaram que realmente tinha dado uma estabilizada, já dava para começar a trabalhar alguma coisa. Né? Assim que a gente soube dessa informação, a gente acionou para procurar a jazida de solo no local. Infelizmente, por conta da chuva, o solo estava muito encharcado, não tinha como trabalhar. Né? Foi quando a gente entrou em contato com a Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, para verificar junto aos empresários se eles tinham conhecimento de solo seco na região, como é que estava essa situação. E aquela informação de que foram os próprios empresários da associação comercial que tomaram a iniciativa e eles que tomaram a frente da obra e fizeram? Como é que é isso? Então, na realidade, a gente vê algumas pessoas mal intencionadas. Né? Na realidade, o que houve foi uma grande parceria, DENIT junto com a associação comercial. Como eu te falei, a gente procurou ele, nós procuramos, né? Eles se dispuseram, foram ao local, verificaram realmente a situação junto com nossos engenheiros. Né? De lá, eles falaram que tinha um solo seco em estoque, eles providenciaram, falaram que doavam esse solo para o DENIT, né? Para a gente poder fazer a situação lá, porque eles tinham interesse em liberar o tráfego também, né? Por conta dos caminhões deles. E aí eles doaram o solo, né? Disponibilizaram o caminhão para carregar, alguns equipamentos a mais, fora o que a empresa já tinha para poder acelerar. Então houve essa grande parceria, mas quem executou o serviço de fato foi os equipamentos, o pessoal do DENIT, acompanhado pelos engenheiros do DENIT, entendeu? Mas houve sim essa grande parceria. Isso aí já é o quê? Segunda-feira? Não, domingo. No domingo à tarde já foi liberado o tráfego lá. Então em menos de 48 horas a gente conseguiu liberar o tráfego lá na região. Você falou agora há pouco uma frase que me deixa um pouco assustado. Não há como prever a ação da natureza. Em se tratando de BR-364, essa frase não precisaria ser reformulada, não? Não, porque assim, existem situações que tem como ser prevista, né?
por exemplo, atoleiro na rodovia, isso tem como prever. A gente diariamente está passando, estamos corrigindo, né? Apesar de quando dá uma chuva forte, aparece algum atoleiro, a gente vai e corrige. Agora, existem situações que, por exemplo, nesse momento, a gente não teria como prever. Vou te dar um exemplo, erosões grandes. Se der uma chuva muito forte, pode ser que as erosões rompam e a gente tenha um fluxo interrompido em algum momento, entendeu? Só que dado o período de chuva, a gente não tem como estar fazendo todos esses ataques necessários nessas erosões. Então são situações que podem acontecer, que são imprevisíveis, mas a gente tem equipe permanentemente no local, caso alguma coisa dessa aconteça, para a gente restabelecer o fluxo. No caso da ponte que eu te falei, é porque a gente precisaria, caso pudesse ser feito, uma equipe muito maior, percorrendo todas as pontes todos os dias para fazer essa avaliação desse tipo de situação. Então, por isso que eu falei que não tem como prever. Mas, fora isso, qualquer tipo de movimento ou situação que o DENIT tome conhecimento de imediato, ele já dirige uma equipe para o local para fazer as avaliações e tomar as medidas necessárias. Tiago, você assumiu a superintendência do DENIT quando? Então, a gente assumiu lá em meados de 2014. Né? Meados de 2014. Isso. Nessa época, a manutenção da rodovia BR-364 já estava sob responsabilidade do DENIT, não? Parcialmente, né? Parte dessa rodovia, né, principalmente ali o trecho de Tarauacá até Cruzeiro, né, e entre Manoel Urbano até o Jurupari já estava com a gente. Né? Só que ainda existia um convênio que ainda estava com o Estado, só foi denunciado no final de 2014. Então a gente assumiu bem no momento que estava sendo devolvido, né, essa estrada para o DENIT. E naquele momento, infelizmente, não havia nenhum tipo de planejamento para a rodovia. Né? Então a gente teve que, às pressas, correr, colocar contratos de manutenção em toda a rodovia, startar o projeto de reconstrução junto a Brasília. Não havia planejamento, que você fala, por parte do DENIT? Porque foi uma situação meio inusitada. Né? A gente meio que teve que assumir aquela obra, né, que ela foi devolvida meio que às pressas para o DENIT. Então eu não posso responder DENIT antes do quando eu entrei. Mas quando eu entrei e assumi, não existia um planejamento, não existia esse preparo para que a gente assumisse a rodovia. E fora que a rodovia ela se degradou numa situação muito rápida. Então o planejamento inicial que a gente fez de manutenção não atendeu. Então foi quando a gente startou o projeto de reconstrução dessa rodovia, que hoje já está pronto o anteprojeto, ele está em análise lá no DENIT em Brasília e nós estamos acompanhando de perto isso. Estou te perguntando isso porque, para não que se fique um burburinho nos bastidores, de que a estrada BR-364 foi entregue para o DENIT quase asfaltada, linda, e o DENIT deixou acabar. Qual foi o retrato que você viu quando você assumiu o DENIT e assumiu a manutenção da BR? Então, quando a gente assumiu, na realidade, ela realmente dava aparência que era uma rodovia quase concluída. O problema é que muito rapidamente ela se degradou. Por quê? Existe muitos problemas estruturais na rodovia. Né? Essa rodovia ela tem problemas seríssimos estruturais. Né? Tanto é que ainda em 2014, né, a gente teve que decretar uma emergência ali, né, e logo depois a gente teve que fazer uma série de situações mais emergenciais na rodovia. Então, assim, ela muito rapidamente degrada, então existe problema estrutural. E aí a gente tinha duas opções. Então, ou a gente vinha na mesma sistema que está sendo tratado, ou seja, investir anualmente dezenas ou centenas de milhões em asfalto, em manutenção, em tapa-buraco, né, que não iria resolver a situação da rodovia, porque o problema é estrutural, entendeu? Ou seja, a gente ia tapar e abrir, ia ficar uma coisa sem fim, investindo um volume de recursos absurdo. Ou a gente concentrava os recursos para atacar a estrutura do pavimento, é isso que a gente está fazendo. Então o contrato que hoje a gente tem lá, nós vamos atacar a estrutura do pavimento. O que isso significa? Nós vamos incorporar muita pedra, solo de qualidade, para aumentar a capacidade estrutural da rodovia. Então os carros vão poder passar por lá sem que ela esteja tão rapidamente se degradando. Em paralelo com isso, vai vir esse contrato de reconstrução, vai construir uma nova camada estrutural, uma base muito bem feita, vai ser um pouco mais alargada a rodovia, vai ter serviço de drenagem. Então esse projeto maior que vai vir, então junto com esse que a gente já está executando, vai realmente resolver de forma definitiva esse problema. E não ficar todo ano gastando uma série de milhões de reais sem resolver o problema. Você é engenheiro, é possível que faça a avaliação, já está fazendo, mas eu queria que você tranquilizasse o telespectador no seguinte aspecto. Canta-se a desgraça em relação à construção dessa BR, a pavimentação dela. Ela, efetivamente, é possível nós termos uma estrada decente daqui para Cruzeiro do Sul, sem ter esse aperreio que todo ano a gente assiste aí?
Sim, é possível. É possível, né? Para a engenharia não existe impossível, né? Então a gente, na realidade, a situação da BR-364 é uma situação complicada, não vou dizer que é simples de resolver, que não é simples, né? A construção dela não foi simples, né? Isso foi uma grande epopeia, né, para se fazer aquela BR, porque ela corta praticamente todos os igarapés e rios do estado. O solo, não existe solo de qualidade, poucas jazidas ao redor, né? Pedra tem que vir de Rondônia, então não é fácil, mas possível é. E nós estamos trabalhando justamente buscando soluções que atendam a nossas particularidades, coisa que no passado não foi feito. Mas, Tiago, essa fórmula de colocar pedra, melhorar a estrutura, essa receita, os técnicos do DERAC, os engenheiros do DERAC também tinham. Eu já fiz várias reportagens acompanhando aí toda uma parte dessa epopeia aí que você está se referindo. Então, assim, quem errou? Porque, ora, se os técnicos do DERAC, que mantinham a construção a pavimentação dessa rodovia, quando estava sob a responsabilidade do DERAC, não trabalharam bem a base da estrada a ponto de estar comprometido da forma que está, e você está vendo isso. Bom, e aí? Que seguranças que nós vamos ter de que isso aí, de agora em diante, agora vai? Então, o primeiro ponto que eu queria deixar claro aqui é que o DERAC ele possui técnicos de altíssima qualificação, né? Em momento algum quero desqualificar os técnicos ou o trabalho que o DERAC porventura fez. Só que as decisões, então, elas são tomadas a cada momento, e isso depende de uma série de cenários, né? Naquele momento, as informações que a gente tinha é que tomou-se decisão em cima de uma solução que na região sudeste, centro-oeste, atendia muito bem, que é a questão do solo-cimento. Só que na nossa região não se apresentou as melhores soluções. Então, até o próprio sistema lá na obra, que era Tabatinga, dita Tabatinga, né, não se tinha muito costume de trabalhar com esse material. Enfim, para mim chegar aqui e fazer uma análise completa, a gente demoraria talvez dias aqui para chegar numa solução. Mas o que a gente está buscando fazer é justamente tirar as boas ideias que aconteceram na rodovia, trazer novas ideias, né, e isso está sendo um debate técnico muito grande. Inclusive eu estou com essa blusa aqui da Engenharia 256, porque é um grupo que nós estamos desenvolvendo, né, pensando em engenharia, né. A gente vai formular agora em abrir um grande debate na universidade, trazer os melhores engenheiros do estado, de tentar envolver toda a classe de pesquisadores, de professores universitários, justamente para trazer o projeto de reconstrução que está em análise em Brasília para cá, para a gente fazer um grande debate. Então a gente está tomando uma série de medidas diferentes que não foi tomada, discutindo junto com os órgãos de controle, TCU, Polícia Federal, estamos analisando o projeto parte a parte, trazendo para a nossa realidade, criticando, né, vendo o que deu certo ou não, fazendo trechos experimentais. Então a sistemática de trabalho agora, a gente está totando uma semana diferente que a gente tem muita confiança que vai dar certo, realmente. Bom, espero que esse grupo que você está tomando à frente aí traga mais debates e mais discussões para a gente evitar uma série de problemas, inclusive, e a gente está vivendo isso aí na pele agora, né? Gostaria de agradecer a tua participação aqui, Tiago. Eu que agradeço a oportunidade, né? Essa tranquilidade que você diz, a gente também quer passar para a população. Tenho certeza que o DENIT ele é um órgão extremamente comprometido em buscar melhores soluções, um resultado de primeira para essa rodovia, né? Temos trabalhado com todas as instituições de forma de parceria, de discussões francas, abertas, transparentes. Inclusive, sexta-feira agora vamos estar numa mega caravana saindo de Cruzeiro do Sul em direção aqui a Rio Branco, onde vai se fazer presente os órgãos de controle, TCU, Polícia Federal, sindicatos, associações, né? Vai ser uma mega caravana envolvendo todos os órgãos e sindicatos. E aí a ideia é tirar uma comissão permanente de fiscalização, para que essa comissão acompanhe mês a mês, tenha acesso a todos os documentos, né, que haja realmente total transparência. E isso, aliado a essas ações técnicas que eu te falei, eu acho que é isso que vai dar a segurança que a gente precisa para ter uma rodovia bem feita. A engenharia precisa dar respostas técnicas, práticas. Isso aí acaba com qualquer retórica política, sem dúvida nenhuma. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Gazeta Entrevista volta em instantes.